Olá, boa noite. Boa noite. Em depoimento a Moro, Lula nega as acusações e ex-presidente chama Palocci de calculista e frio. Advogada de ex-ministro reage e diz que Lula é dissimulado. Supremo mantém Janot à frente das investigações sobre Temer. O STF adia decisão sobre suspensão de eventual nova denúncia contra o presidente. Lúcio Funaro diz que Temer teria sido beneficiado com R$1 milhão de propina da Odebrecht. E Doleiro afirma que Cunha e Temer confabulavam diariamente o impeachment de Dilma Rousseff. Alegando o risco de fuga, a Justiça Federal de São Paulo manda prender o presidente da JBS, Wesley Batista. O irmão dele, Joesley Batista, também foi alvo e agora deve ficar preso por tempo indeterminado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Supremo Tribunal Federal rejeitou por 9-0 o pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em investigações contra o presidente Michel Temer. O advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, foi o primeiro a falar. Ele atacou as delações dos executivos da JBS Friboi e questionou a validade do acordo. 2 delatores estão presos. Que delatores são esses? São os delatores que deram ensejo, deram base, deram fundamento para que a denúncia fosse oferecida. Esses delatores vieram para dizer: nós mentimos. Diz Joesley, um deles, o outro foi preso hoje, salvo engano. Mariz de Oliveira disse que Temer quer trabalhar e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não deixa. E criticou a frase dita pelo procurador de que lançaria flechas enquanto houvesse bambu. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, fez a defesa de Janot, que não compareceu à sessão. Ele afirmou que as acusações feitas pela defesa de Temer não são fundamentadas. A expressão lançar flechas enquanto houver bambu nada mais significa que afirmar que o Procurador-Geral da República exercerá o seu mandato integralmente até o fim, manejando os instrumentos processuais que a lei lhe confere. E isso é o que vem sendo feito. Dino também defendeu que Rodrigo Janot não pode ser responsabilizado por eventuais erros do ex-procurador da República, Marcelo Miller. Ele é suspeito de ter atuado a favor dos executivos da JBS Friboi enquanto ainda estava na Procuradoria. O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, rejeitou o pedido da defesa de Temer de declarar Janot suspeito. Não encontrei na peça recursal argumentos técnicos jurídicos que infirmassem nossa convicção originária e, portanto, voto pela negativa de provimento ao agravo. Todos os ministros presentes acompanharam o voto de Fachin e mantiveram Rodrigo Janot à frente das investigações contra Michel Temer. Os 2 únicos que não votaram foram Luiz Roberto Barroso, que está nos Estados Unidos para palestras, e o ministro Gilmar Mendes. Em nota, a assessoria de Gilmar disse que ele acompanhou o julgamento de seu gabinete no STF. E por não haver controvérsia, ele decidiu permanecer despachando. De acordo com o texto, o ministro possui posição consolidada a respeito da interpretação restritiva sobre as regras de suspeição e impedimento previstas na legislação brasileira. Gilmar Mendes se juntou aos demais ministros somente na segunda parte da sessão. Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão que discutia se o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, poderia apresentar nova denúncia contra o presidente Michel Temer, com base na delação da JBS Friboi. A defesa do presidente quer que a corte decida sobre a validade das provas entregues pelos delatores. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, afirmou que Janot foi ludibriado pelos executivos, já que houve omissão de informações. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira. Doleiro Lúcio Funaro disse em delação que o presidente Temer teria sido beneficiado com R$1 milhão de propina da Odebrecht. Segundo Doleiro, o dinheiro foi entregue ao ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, que está preso. Ele é acusado de ocultar R$51 milhões.
Segundo Funaro, o combinado era que ele fosse pessoalmente retirar a quantia no escritório do advogado e ex-deputado José Yunes, amigo íntimo de Temer, e relata que ouviu do próprio Gedel que o dinheiro era a caixa 2 de campanha da Odebrecht, acertado com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o próprio Michel Temer. De acordo com o doleiro, o dinheiro era de Michel Temer e uma parte ficaria para Gedel. Ele também detalha que dirigentes da Odebrecht utilizaram outro doleiro, Álvaro Novis, para fazer com que os valores destinados a Temer chegassem, antes de tudo, nas mãos do amigo José Yunes. O escritório de José Yunes, onde Funaro diz ter recebido R$1 milhão, fica no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. Ele conta que recebeu o dinheiro em uma caixa depois de uma rápida conversa com o Yunes. Um funcionário do doleiro Álvaro Novis, supostamente o intermediário da Odebrecht no esquema, foi quem levou a caixa com o dinheiro até a Bahia. O destino final da propina foi o escritório do PMDB em Salvador, onde, segundo Funaro, foi depois entregue para Gedel Vieira Lima. Gedel é um dos políticos mais próximos de Temer e chefiava a Secretaria de Governo até novembro do ano passado. Ele está preso há uma semana depois que a polícia descobriu R$51 milhões escondidos em malas e caixas num apartamento da capital baiana, ligado a Gedel. As declarações de Funaro sobre a quantia de R$1 milhão supostamente destinada a Temer seguem a mesma linha da delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Cláudio Melo Filho disse ter negociado com Temer e seus aliados doações de caixa 2 para campanhas em 2014, no total de R$10 milhões. Parte deste valor teria sido distribuída por meio de José Yunes. Ele próprio já havia dito à Procuradoria-Geral da República ter sido usado como mula de Eliseu Padilha para a entrega de um pacote. O advogado de José Yunes disse que Lúcio Funaro jamais recebeu qualquer valor de seu cliente e que Funaro apenas esteve no escritório de Yunes, entregou um envelope e deixou o local. O doleiro Lúcio Funaro afirmou em delação premiada que o presidente Michel Temer e o deputado cassado Eduardo Cunha confabulavam diariamente para tramar a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff. Funaro afirmou que Cunha sempre foi arrecadador de propinas para o chamado quadrilhão do PMDB, enquanto Temer atuava no núcleo político, viabilizando interesses de empresas que pagavam subornos ao grupo. O doleiro disse ainda que a relação de Cunha e Temer oscilava dependendo do momento político. O Palácio do Planalto ainda não comentou as declarações de Funaro. A defesa de Cunha disse que enquanto não for levantado o sigilo, a defesa não vai comentar os supostos termos da delação. Em reunião com ministros e deputados federais, o presidente Michel Temer pediu que aliados rebatam as críticas ao governo e defendam e repitam os números positivos da economia. Temer destacou a queda dos juros, a recuperação da produção industrial e novos postos formais de emprego. Michel Temer tomou café da manhã com 19 ministros e 17 deputados no Palácio do Planalto. No discurso, o presidente não citou o procurador-geral Rodrigo Janot, nem nenhuma das investigações de que é alvo. Aos convidados, afirmou que o governo não enfrenta problemas. Temer pediu aos aliados que rebatam opiniões negativas à gestão dele, como uma ladainha. Incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, né? E onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. Polícia Federal prendeu hoje de manhã Wesley Batista, presidente da JBS Friboi. Para a Justiça, havia o risco de que ele tentasse fugir. Wesley Batista foi preso logo cedo. Ele foi levado à sede da Polícia Federal na zona oeste da capital paulista. A prisão é preventiva, sem data para a soltura. No início da tarde, ele passou por uma audiência de custódia na Justiça Federal, na região da Avenida Paulista. O irmão dele, Joesley Batista, também foi alvo da operação. A Justiça decretou um novo pedido de prisão contra ele. Joesley está detido temporariamente desde segunda em Brasília. E o prazo vence na sexta-feira. Com a nova ordem, desta vez pela Justiça de São Paulo, Joesley pode ficar preso por tempo indeterminado.
Os irmãos são suspeitos de usarem informações privilegiadas para lucrarem no mercado financeiro, com a venda e a compra de ações e também com a compra de dólares entre abril e maio deste ano, período em que negociavam com a Procuradoria-Geral da República um acordo de colaboração premiada. As empresas do grupo lucraram na aquisição de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. A vítima não foi só os acionistas da JBS, mas num contexto mais amplo, a vítima é o próprio país em que vivemos, na medida que os crimes abalaram também a confiança no mercado. Para a Polícia Federal, as prisões preventivas foram necessárias para garantir tanto a ordem pública quanto econômica do país. Isso porque a investigação aponta que os irmãos Batista teriam continuado a cometer crimes, mesmo após serem alvos em outras 6 investigações. Tudo indica, e isso o inquérito comprovou, que nós estamos diante de pessoas que têm a personalidade voltada para a prática reiterada de crimes. Os irmãos Batista negam a manipulação do mercado. A defesa classificou como injusta, absurda e lamentável a prisão do executivo Wesley Batista. A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu a carteira profissional do ex-procurador da República, Marcelo Miller, por 90 dias. A medida foi tomada pela Comissão de Ética, que analisa se Miller exerceu a advocacia enquanto trabalhava no Ministério Público Federal. Miller é investigado pela Procuradoria-Geral da República. Ele é suspeito de atuar no processo de delação dos executivos da JF enquanto estava na Procuradoria. Segundo a entidade, a suspensão pode ser renovada e o processo pode terminar até com a cassação da carteira da OAB de Miller. O procedimento foi aberto no dia 27 de junho, depois do ex-procurador prestar esclarecimentos para o Conselho Federal da Ordem. O processo está em sigilo e ainda não há prazo para terminar. Segundo a OAB, os direitos de defesa de Miller estão sendo respeitados. Já a assessoria do ex-procurador afirmou que a medida anunciada pela OAB está em total desacordo com o estatuto da entidade e que a eventual suspensão preventiva só poderia ocorrer mediante sessão especial, assegurando ao advogado o direito de manifestação, o que não ocorreu. Ontem, o ex-procurador Marcelo Miller pediu ao Supremo Tribunal Federal que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, testemunhe sobre a delação da JBS. O objetivo seria esclarecer se ele pediu qualquer favor ao grupo frigorífico. Os advogados do ex-procurador negam que ele tenha feito jogo duplo ou agido contra a lei. Ao deixar o Ministério Público, Miller foi trabalhar no escritório de advocacia Trent, Rossi e Watanabe. A banca atuou no acordo de leniência do grupo JF. Ele deixou o escritório em julho. E um relatório da Polícia Federal afirma que integrantes do grupo de trabalho da Operação Lava Jato em Brasília sabiam que o ex-procurador Marcelo Miller estava atuando enquanto os acordos de delação premiada dos executivos do grupo JF eram elaborados. Entre os delatores estão os irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo o documento, eles tinham informação, pelo menos desde 6 de abril, um dia depois de Miller deixar o Ministério Público Federal para atuar como advogado. Supremo Tribunal Federal suspende sessão que discutia se o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, poderia apresentar nova denúncia contra o presidente Michel Temer, com base na delação da JBS Friboi. A defesa do presidente quer que a corte decida sobre a validade das provas entregues pelos delatores. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, afirmou que Janot foi ludibriado pelos executivos, já que houve omissão de informações. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula chama Palocci de calculista e frio. Na semana passada, o ex-ministro da Fazenda afirmou que Lula recebeu mais de 300 milhões de reais da Odebrecht em vantagens indevidas na época em que era presidente. O depoimento hoje foi dentro da ação penal em que o ex-presidente é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, a empreiteira comprou um terreno de 12 milhões e meio de reais para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula e um apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista,
é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. Nada é verdadeiro. Ele veio, doutor, me desculpe, mas ele veio para cumprir um ritual. Quem conhece o Palocci, como eu conheço, percebeu que ele estava cumprindo um ritual. Eu já vi o Palocci em situações difíceis na área econômica. O Palocci veio preparado para dizer, sabe, que tinha um fundo que eu sabia, para dizer que o doutor Emílio tinha me procurado para conversar, para dizer que eu tinha tentado bloquear a justiça, que eu chamei ele para conversar, para bloquear a justiça, sabe? Então, foi um conjunto de simulações que o Palocci fez, por isso que eu utilizei a palavra simulador, tudo com o objetivo de duas coisas, sabe? Que é o objetivo de diminuir a pena dele, ganhar os benefícios da delação e, quem sabe, ficar com um pouco dos recursos que foi bloqueado, que ele ganhou como consultor. Há uma caça à bruxa, então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci reagiu e afirmou que o ex-presidente Lula é dissimulado. Segundo os advogados, enquanto Palocci mantinha o silêncio, Lula o considerava inteligente e virtuoso. Depois que resolveu falar a verdade, o ex-ministro passou a ser tido como calculista. E o ex-presidente Lula negou que tenha conhecimento da compra pela Odebrecht de um prédio onde seria a sede do Instituto Lula. O petista também negou que tenha existido um pacto de sangue entre ele e Emílio Odebrecht, como declarou o ex-ministro Antônio Palocci na semana passada. Então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. A única pessoa que falou comigo desse prédio foi o presidente do Instituto, chamado Paulo Okamoto. Nós já tínhamos visitado outros prédios para alugar ou para pegar oferta de compra. Temos visitado um prédio do Correio, tínhamos visitado um prédio de uma escola que tinha lá, perto do Ipiranga, tínhamos visitado uma espécie de castelinho que tem naquelas coisas velhas do Ipiranga, que até era um precinho barato, porque aquilo está tombado. Aí o Paulo falou, olha, estão oferecendo para comprar um prédio que me parece que era um antigo shopping, não sei. Aí eu fui uma única vez, e cheguei lá, a primeira coisa que eu disse é o seguinte, não interessa, é inadequado, isso aqui não é uma zona que pode frequentar muita gente, nós vamos procurar outro lugar. Lula chamou de peça de ficção a declaração de Antônio Palocci quando o ex-ministro confirmou que havia uma conta corrente geral onde Marcelo Odebrecht depositava doações ao Partido dos Trabalhadores. Doutora, essa é a peça de ficção mais hilariante que eu vi na fala do Palocci. Eu, sinceramente, eu não sei qual era a relação que o ex-ministro Palocci tinha com o doutor Marcelo Odebrecht. Eu não sei. Os dois têm mais de 35 anos de idade, têm autonomia, conversava e nunca me pediram para conversar. Sabe, se eles conversavam coisas, se tinha a fundo, se não tinha fundo, o doutor Palocci que explique. O Marcelo que explique. Certo, mas o dado concreto é que nem o Marcelo, nem o Emílio Odebrecht, eu nunca... Doutora, se eu responder e a senhora não prestar atenção, eu vou achar que não tem sentido o que a senhora me perguntou. O seu depoimento está gravado. Sabe, mas eu queria que a senhora ouvisse, porque quando a senhora pergunta, eu fico olhando para a senhora. Até por uma questão de respeito.
Certo, mas o Já senhor estou estava lhe respondendo, estou lhe né, falando senhor que presidente? nunca Vamos lá. o Marcelo Odebrecht, nunca o Emílio Odebrecht, nunca nenhum empresário nesse país discutiu finança comigo. E ao final do depoimento, Lula fez uma última consideração e perguntou a Sérgio Moro se ele era um juiz imparcial. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui vou a continuar certo. Esperando que a justiça faça justiça nesse país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso hoje pela manhã acusado de compra de votos na eleição de 2016. Ele foi condenado a mais de 9 anos de prisão na primeira instância e vai ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica até o julgamento da sentença em segunda instância. Justiça Federal de Brasília transferiu para o Supremo Tribunal Federal inquérito sobre a origem dos 51 milhões de reais apreendidos num apartamento em Salvador usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. O processo foi transferido porque o irmão de Gedel, Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal pelo PMDB, é apontado como participante do esquema e tem foro privilegiado. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente do DEM, o senador José Agripino Maia. O teor da denúncia não foi divulgado porque o caso está sob sigilo, mas é referente ao inquérito aberto a partir da Operação Lava Jato. A investigação sobre Agripino Maia foi aberta em outubro de 2015 para apurar o suposto envolvimento do senador em fraudes nas obras da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa de 2014. Agora cabe ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, notificar o senador a apresentar defesa. A assessoria de Agripino divulgou nota na qual disse que o senador repudia os fatos. Desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, vota a favor de uma pena de 41 anos, 4 meses e 15 dias de prisão para o ex-ministro José Dirceu. Na primeira instância, o petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 10 meses de prisão. Gebran também elevou para 40 anos a pena de João Vacari, ex-tesoureiro do PT, e para 33 anos a de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Os julgamentos foram paralisados. O desembargador Vitor Luiz dos Santos pediu vistas. Não há data prevista para a retomada. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 8 da noite, conheça as delícias da culinária chinesa no Conexão Brasil-China. Assista agora. Todo Seu.